and welcome to another episode of The Best of Both Worlds, a program aimed at Brazilians who live here on Cape Ann, as well as Americans and people from other places who have a special interest in Brazil. And through our shared experiences, friendships, and business partnerships, we not only expand our knowledge, but we get to have the best of both worlds. Hi, Christiane. How are you today? Hello, doing great. So today, Christiane took care of food from both countries, and I made an agreement with myself not to eat on this show anymore, but I don't think I can keep that. What's interesting is when she told me she was bringing lasagna, I thought, but that's an American food. Oh, no, it's Italian. But also, I noticed this Brazilian lasagna. In fact, you know what? I never actually had Brazilian lasagna. Oh, wow. And I've lived in Brazil and I went to Brazil so many times. So what is Brazilian lasagna? Actually, I did have Brazilian lasagna with my in-laws in Belo Horizonte a long time ago. Okay. And now that I think about it, it had also ham, right? Yes. And cheese. So to explain to our American audience or non-Brazilians, what is lasagna to a Brazilian? So a lasagna is totally adapted from the Italian way. I think everything that Brazilians are very creative in culinary, so we keep changing recipes and make it better. I'm a big fan of pasta and Italian food. So the Brazilian style lasagna, it comes with the lasagna pasta, and then there's the meat. It can be ground beef with tomato sauce. Yeah, that's more that we do in the States. Right. I personally like to do with chicken and Alfredo sauce. So it's like a white lasagna, let's say. So it's like chicken So with this has Alfredo chicken sauce. also? Yeah, Alfredo sauce, lasagna pasta, ham and cheese. Oh, nice. That's all. Just like layers over layers. Very nice. I'm going to have to try that. And then she got these. These are some of my favorite in town. These are stuffed clams, right? Yes. And tell us what a stuffed clam is. You need an egg or something to bind it together. Okay, I bought it this ready, so Okay, I don't really know. clams. It's very normal to have like all these access to seafood. I didn't have much access to seafood in Brazil, so I'm not really sure. Well, and I never saw clams. I think we do have clams. You may probably have some somewhere, but they're not like a common thing. Right. And clams are very, they are not gotten in the ocean. They're gotten in like the riverbeds and in the shallow waters. You get them out of the sand. You dig them out of the sand. And so, but stuffed clams, as you can see, you use the shell. And then there's a mixture of clam meat and spices and like some breadcrumbs. And egg usually. And sometimes they put mayonnaise in it. I don't think these ones have mayonnaise. And it's very delicious. The strong taste of the clams is neutralized by the breading and the spices. And so a good stuffed clam, and I love these, I bought these in town too, has a balance between the fish taste and the salt, pepper, herbs, and spices. Because you don't want it to be too fishy, but you don't want it to be too bready. So it's got to have a good balance. Right, and it's good for people who don't eat like raw fish, for example, and it doesn't have the sandy taste of it, right? Exactly. Yeah. They wash all the sand off. Exactly. Yeah, I love them. Yeah. I love them. Okay. So you were talking about how Brazilians are very creative, and it's something that Brazilians and Americans share in common. Both our cultures, we like to laugh. We have good senses of humor. We have like, we use the French word double entendre to mean doble sentido. We like to do a lot of, jokes with words and, play pranks on each other. And in both countries, the media is very developed. Very. Excuse me. What is that? I just fainted. It's like, see? Oh my God! Even Christiane is guilty. Even Christiane is guilty. All the time. My son and I, like in our house, we do it all the time. I apologize. It wasn't on a script. Hey, do me a favor. Get some of that sanitizer down there because yes, of course. There's a belief that if you drop food on the floor, it's a 30-second rule, but it's really not true. Right. So let's just. So anyway, but exactly what I'm talking about. And Brazilians love to laugh, and so do Americans. And both countries have a great film industry.
you know, well-read bookstores. You know, they have these beautiful magazines that come out every week, Veja, Exami, you know, and you know, it's very sophisticated with the news and fashion, and especially we're going to talk today about social media, because in the past, you know, there was media, but over the last 20 years, social media has become very strong. And Brazilians are a group of people that, if anything, even are more savvy on social media than Americans, or at least the same. But the use of social media, which channels are popular, from the beginning has been quite different. So back in like 2000, when a lot of this was starting, there's a guy, actually I know him personally. His last name is Orkut. Actually, his first name is Orkut. His last name is a long Turkish last name that I can't pronounce it. But he was an engineer at Google, and he came up with a social network that was invitation only. Only, you know, you had to be invited by a friend to join. And at the time, I had my own like private social network, very small scale. But Orkut, as you say, Orkut in Brazil became very big. Mm-hmm. And here in the United States, it started to get big, but then LinkedIn came and basically killed Orkut in the United States. But for a while, it was big in Brazil. It was the biggest thing for a long time. And then what took the place of Orkut? Then eventually LinkedIn, or what happened? Facebook? Facebook. When Facebook came in, like Orkut was just okay. bad thing. Yeah. But it was very exciting. What happened with Orkut is that you could find people from your school, like your elementary school, like school friends from years ago, or people who were outside of the country, or like somewhere like very distant. It was very exciting to see, oh, you know what, I'm gonna search on my friend, you know, that I haven't seen in a long time, and they could find each other's profiles. So that was the biggest thing for Brazilians, to connect with people from people that they haven't seen in a long time. That was, by the way, your lasagna is delicious. I just took one bite. Mm-hmm. It's delicious. Yeah. So, and now what's really interesting is there are ways that Brazilians use social networks. Now, I believe it's not just here, but in Brazil. I mean, it's not just Brazilians here, but Brazilians in Brazil also. It's actually, I believe, ahead of us, because, for example, WhatsApp. WhatsApp is a way to communicate for free or very inexpensively internationally. So I know a lot of my even friends from Guatemala or different people use WhatsApp, but Brazilians have taken WhatsApp to a whole new level. And even now, I have a lot of interest in business with Brazil and with Brazilians, but I'm like a fish out of water. I still haven't like caught the wave. I'm in there trying to like different posts and stay on top of things, but it moves so quickly, and it's like a combined, you know, chat. How would you even explain it? Chat and how do you describe WhatsApp? Yeah, so it's like a text message, but it's for free and it works internationally. And you can talk. And you can you can send audios. So in your text message, you can send like an audio up. I think there's a limit, like 1 minute. Oh, there is on the videos? I think on an audio. Okay. And Brazilians are very talkative. They rather send you an audio message rather than type. Really? Because they're always like on the go, you know, like Brazilians are working, you know, like the house cleaners, construction. So it's much easier to send message on like audio, you know, just talking in the audio instead of just stopping everything and typing. So that was very popular, and you can send videos on it. You can create groups. So let's say I'm hosting an event this coming Sunday. So we're just gonna open up a new group. You're gonna be part of a new group now on WhatsApp, just to communicate about the event. You know, like what to expect, and you know, it's a good way of connecting. So you ended up like participating in so many groups eventually, because then there's the group, the networking group, people just for business, Brazilians only in Gloucester, Brazilians in Framingham, Brazilians in whatever. So it's like everywhere. It's like groups. So I'm participating in like 12 groups at this point, and I'm going nuts. How do you do that? How do you? So how does that work? How do you stay on top of it? Like, I'm trying to actively participate in these groups with Brazilians, and I just get overwhelmed. How do you
How do you do it? Like, how many times a day do you go in there? Yeah, so what I do is you can put pin on WhatsApp. You can pin up to 3 chats on top. So my 3 groups that are priority, that is work related, I pinned up on top of the chat so I don't miss anything. And then the other groups is just publicity. So I'm just gonna, if I post something on Instagram and I wanna share it in a group of WhatsApp, so they can go to my Instagram and like it and comment and receive this content. So there's WhatsApp group that I just go there and I see what they're posting, like, but So you it's not check and see what priority. they're, right. And then I can check it out their posts too, and then I just share mine. So some groups I just share my content. Other groups is the ones that I created myself. So those ones are my priority and stays on top. But what you're saying to people who want to interact in Brazilian groups, what's important is to like someone's Instagram. So if I go into your WhatsApp, just liking you on WhatsApp is not as important as going there to your Instagram, and I can go there from WhatsApp to your Instagram. See, I didn't know that. Oh, okay. How do so I what do that? happens? Because I'm trying to like your stuff on WhatsApp. Well, but yeah. So WhatsApp is a closed group. It's like a text thread. yeah, text thread. So yeah, only the participants receive like a those Facebook things. group too. Yeah. Right. But then if you go to Instagram, because Instagram, the more likes you get and more comments you get, more the Instagram delivers to followers and non-followers. So the ability for you to reach out new non-followers and they come your Instagram page is better. So giving a like on Instagram is much better than WhatsApp. So you use your supporters in WhatsApp to support you on Instagram. Right. And that's how we can best support each other, is to find out what's going on in WhatsApp, but then find it on Instagram and like it. Okay. Right. And how much time each day do you spend? Oh, I don't use text message. That's it. I was like wondering. In Brazilians, we only use WhatsApp. And that's an issue, because between text message and WhatsApp, and then I'm using messages on LinkedIn and Facebook. Yeah, you and use a lot of Facebook. Yes, I do. So lost on Facebook at this point. But I also am mostly lately posting a lot. And then what about TikTok? Do Brazilians use TikTok? They do. I'm not going there. No? Why not? Because it's too much. I already got also, the Facebook, Instagram, to be honest, WhatsApp. President Biden and David TikTok, to be really honest, the Chinese government owns TikTok. And in the United States, there are security issues. Oh, wow. Real security issues. If you're on TikTok, your data is being watched by the Chinese government. It's not a conspiracy theory. That's why TikTok has been banned on cell phones of government employees in the United States now. Wow. So, but what happens is everyone gets addicted to it. Everyone uses it. Now, do you go and watch TikTok videos or not really? No. Do you feel like only if they're shared on WhatsApp, and then I have okay? Now, do you access feel like that's going to be a passing fad, or do you feel like TikTok's here to stay? What is your opinion? Well, what I noticed, I'm not. It's so good. I know that every generation that comes, let's say, the young people went to Orkut, okay? So when Facebook came, the younger crowd came to Facebook because they thought, at least in the Brazilian culture, is like, oh, my grandma now is on Facebook. Oh, right. my mom now is on Facebook. Right. So they moved to Instagram. So, right. That's what happened here too. And this is like a new data, like Which Instagram was only for teenagers, let's say, and now adults are coming in. Although, hey, I have to tell you something. I got my kids on Facebook in 2007. My daughter was 14. My son was 16, and I'm the one that invited them on Facebook. So for a while, and they're my Facebook friends even now, which I'm very happy about, because some people, their kids don't friend them on Facebook. Right. But I noticed my kids almost never post on Facebook anymore. They're there, but they're like just checking to see what I'm doing. They're make sure like once in a while, wish me, like my things once in a while. But I noticed too, they're not really on Facebook. So where are they though? Like Snapchat. Right. Yeah. And that's what my stepson told my husband, but Snapchat disappears, right? Yes. So is communication becoming more and more ephemeral, temporary, and fleeting, and not so deep? Is it more shallow? I think it could be. Yes, it could be. And they have more. They feel like more free to express
themselves and not being responsible for whatever they send. So I think, social media, So, but what we want to do now, because we're in Cape Ann, Mm-hmm. we want to try to find a way to bring Brazilians and people interested in Brazil together, but also for those Brazilians who live here and are trying to get into the culture here, we're trying to encourage you all to have American friends too, and not just Brazilian friends. So we're going to give you some tips on that. I want to even talk about matchmaking using social media, right? But before we talk about matchmaking, in terms of how Americans, or let's say people on Cape Ann, locally here, you want to get in, there are, first of all, there is the local newspaper called the Gloucester Times. Have you ever seen the Gloucester Times? I haven't seen it yet. That's so funny. Right? You haven't seen it? No. That's, I've been in the See? newspaper many, many times because different thing. Yeah, it's like, that's so funny. You live here and you didn't. I haven't seen it. I'm wondering even if they have a Gloucester Times here to show. But anyway, it's just a regular newspaper, but they have the online version. You can buy an online subscription. That's where you see, you know, who died in town, right? And, you know, what the local news is. But I will say also, newspapers in the United States have been decimated because in the old days, that's where you would go to look for someone selling their car. Someone has a job. Like now, what we do with Craigslist, you know about Craigslist, right? Yes. Craigslist basically took away all the money from newspapers, from their advertising. And the money that they got from people paying subscription was not the same. And more, people don't want to pay subscriptions for news because news is like everywhere. So it's been a crisis. So our local newspaper, for example, the budgets have gotten smaller and smaller. So even local news is not as rich as it used to be. But still the local newspaper has a place because on Saturdays, by the way, if you look at the Gloucester Daily Times, you'll see who has the music shows in town. We have lots of music talent in town. Who has parties? Like a lot of times I'm telling you, hey, there's this event for Luca. And a lot of times I see that, and I don't even pay for the Gloucester Times anymore, but I go on there and I check. You know, so Gloucester Times, Gloucester Times. GLO, we're going to tell this Portuguese too. Gloucester, GLOUCESTER Times.com. And then have you ever heard about Good Morning Gloucester? Neither, no. So funny. No. I'm so glad we're having this conversation. Good Morning Gloucester was started about 2006-ish. So like, was it 17 years ago already? Wow. A while ago. But anyway, he's a guy who his grandfathers had a lobster business, and he still gets up at like 4 a.m. and, you know, he's a lobsterman, but he decided there was no like place in Gloucester to like really talk about the culture, the food, who's doing what, kind of fofoca, kind of, you know, promoting the new restaurant and who's doing what, and not like formal like the newspaper. And so the Good Morning Gloucester has kind of an edge. It has kind of a personality. And if you don't really like Joey, then there's kind of like, you know, there are other groups that have their own, like kind of, it's like a blog that is turned into, and you talked about Brazilians are verbal. I mean, like to talk. So the blog has become a vlog, video also. Yes. Pictures. I have seen it. Yeah. And on Good Morning Gloucester, you have a lot of people send in their beautiful pictures of the Gloucester sunset. We live in a very beautiful place. And we're talking about Cape Ann, but specifically right now, Gloucester. And although even Good Morning Gloucester talks about Rockport, talks about Manchester, which is part of Cape Ann. But Good Morning Gloucester is also a place where for a while, if you wanted to know, if you wanted your event or your accomplishment promoted, you preferred Good Morning Gloucester even to the newspaper, because the newspaper, you have to pay to receive it, and it's kind of old-fashioned. Good Morning Gloucester is by people that are like, you know, in the town, making things happen, writing their personal story, and you have like the woman who's great with birds and bees and flowers and taking her pictures, and then you have certain people that contribute certain articles, and then you have Joey, the lobsterman at the top, making sure, you know, that it goes out. And they have a podcast, and in fact, I think they have a TV show here at 1623 Studios. But again, that came out of the community, and now Good Morning Gloucester has other competition. There is
And in fact, Heather, there are a couple other online sites, which on the next program, I'm actually going to look for them. But there are new voices emerging, especially because now is our 400th anniversary. And so if you're in town here and you are Brazilian and you want to know what's going on, you want to go to goodmorninggloucester.com, gloucestertimes.com, and also inside Facebook, there is a group that used to be called We're Better Together Gloucester. And it happened during COVID. A Facebook group got together to make sure people got masks, to make sure people had the right information about vaccinations. But now it's a group where I went in there the other day to find out where can I get a whole big salmon, or they have every day they have raffles and you can win prizes, and they take the money, and if somebody had a baby and they can't afford it, we all give them baby supplies. And any need that happens in the community, go to that group on Facebook and they find a way to help you. And sometimes they do, like I was in this we were doing this like game for a while where you would get a bag and you would put presents in there, like wine or cheese or bubble bath, and you would put on Facebook who wants this one, and so say, oh, can I have it? And you would go drop it off at their house. And pretty soon we were giving each other bags at their door, and it's but it's great, but also it can get a little tiring, because then you feel like, oh, I want to get a gift, or who's giving a gift to who. So anyway, but again, that's on Facebook, and it's using social media for the community. So I'm gonna invite you to that group, because you can also see what's happening. Very nice. From this, right? So, and what about on Facebook? Do you have any group for local Brazilians or WhatsApp groups? Yes. So we have groups for Brazilian community, also split by town, like Framingham, Malden, Everett, Boston. And how about Cape Ann or Gloucester? I haven't seen No? Facebook. No, we have a WhatsApp Yeah. group for Gloucester, for Brazilian Gloucester, and we share. Again, it's like a shareable thing for community. Like they will look for jobs. People will offer jobs. Other people are just asking for or selling a car, or asking information about like who's a good lawyer to. So it's to give just like the advice. same thing that we're doing on Facebook. The same thing. And it's amazing. It's like people go, like that's the first thing when a Brazilian gets here in the United States, you join a Facebook community where you can get all this support. Funds if they have. So what about this? Why don't we together start a Facebook group for Brazilians and Americans in Gloucester? Yeah, of course. Okay, we're going to do Best of Both Worlds this week. Yes. Facebook group, just put it up there. Yes. Right? Yes. Yeah, that's awesome. So what else would you say in terms of social media? Like, for example, there's also keeping in touch with people in Brazil, right? So what is the best way? How do Brazilians stay in touch with what's going on at home? And how do Brazilians in Brazil stay connected or find out about what's going on here before they even come to visit or to live? What's the main channel? They have so many resources. So YouTube usually. Oh, here we go. YouTube. Forgot about YouTube. Yeah. So YouTube, they usually, like Brazilians now who comes to the United States in this era of information, that's the first thing they go to. Is like YouTube, find out videos, blogs, people who live here. Also Instagram, people who are living here, so they can connect and ask questions. There's a lot of Brazilians too, like the Brazilian community is growing and expanding. So there's professionals in career, for example, helping Brazilians how to get in LinkedIn and how to build their profile for LinkedIn, or how they can use the Portuguese language in order to find a job here, or how to change their immigration status. Professionals help Brazilians change their immigration status. So there are all kinds of support and professionals, people who are financial advisors. Mental health now is exploding. There's a lot of psychologists, like Brazilian psychologists who come here. Oh, nice. And this is an issue for the Brazilian community when they go see a psychologist here. In terms of the cultural barriers, sometimes they have to have an interpreter. So if they're talking a difficult, like a trauma that they went through,
and they have to speak in Portuguese, and they hear the interpreter explaining, like, time consuming, right? And also understanding the culture. So having all these professionals who are here for a long time or who come here with the specific education and can help the Brazilian community just to thrive, you know. Amazing how we are growing and creating all this support. Yeah, and also I think that is the silver lining of COVID, because now you can do telemedicine, and it's becoming accepted to, if you can't meet in person, just do it on Zoom or on FaceTime or even WhatsApp, right? You can do video. Even doctors. Sometimes we can do, like, with the COVID, we can do online consultation with Brazilian doctors or nutritionists. Yeah. Like we are connected. Yeah. So before we switch over to Portuguese, getting away from social media for one more second. So if you didn't have social media, how much of your day when you walk around town, how often do you come across a Brazilian? And when you do you introduce yourself and say, hey, hi, I'm Christian Brazil? Or do you just say, okay, that's another Brazilian, but you don't say anything? What's your custom? Sometimes if it depends. I think it depends. Like if with my son and it's another son speaking Portuguese, if I have the ability to hear them speaking Portuguese, sometimes I know it's a Brazilian. You can just tell by looking at them. Yes. But if she's speaking English, you know, she not, like if they don't ask, I won't ask either. But the only way I can really introduce myself or say something is just if I hear them speak Portuguese. And then if there's an opening for a conversation, yes, I will. But if not, I'll just keep the description of, you know, just leave the person in private. Yeah. I really think it's a great idea that we start that Facebook group, because we can also have a place in there that, you know, if people need help locally with anything, right? And so also Brazilians know how to get things, but if we also have non-Brazilians on there that have been in town forever, that can let you also know what kind of events and things are happening, because I just realized you're not even looking at Good Morning Gloucester, No. so you don't know like what the native people are doing in town. No. Yeah, right? yes. And there are so many things for kids that you can do. So that's really interesting. So yeah, I'm glad I have an American friend. yeah, and I'm glad I have a Brazilian friend. This lasagna is delicious, but I'm trying not to like eat so much, because I notice I eat too much during the show. And in Brazil, more than the United States also, it's not polite to eat in public. You really should be at the table, right, with your family at dinner or in a restaurant. So okay, so tune in next time for another episode of The Best of Both Worlds. Sejam todos bem-vindos ao programa O Melhor dos Dois Mundos, um programa que foi desenhado para os brasileiros e americanos que querem interagirem, né, e saber o melhor das duas culturas através de experiências pessoais, parcerias de negócio e também amizades. Hoje nós temos aqui uma receitinha caseira que eu trouxe para a Kirsten. Os dois, né? Eu trouxe a lasanha, o estilo brasileiro. So, que quando ela falou para mim, eu vou levar lasanha, pensei, mas lasanha é comida americana. E eu tinha esquecido. Porque eu achei que quando eu estava no Brasil, eu não experimentei lasanha brasileira, mas sim, minha sogra fez, e ela fez com presunto. Com presunto. Porque aqui a gente não faz, e normalmente com hambúrguer e também, como se chama hambúrguer? Carne moída, né? Carne moída e salsicha. Ah, sério? So, how do you say? Ixi, isso daí eu não sabia. Sausage, yeah, Italian sausage. Okay, No, not salsicha. Ah, ok, linguiça. No, linguiça. Linguiça italiana. Linguiça italiana. Linguiça italiana, carne moída. Ou às vezes vegetariana, com cogumelos, por exemplo. E molho vermelho. Espinafre, sim. Temos vermelho e mas também temos branco também. Mas normalmente é vermelho, na verdade, é vermelho sim. E aí é só o molho e o macarrão, né? Não, a gente coloca macarrão e queijo. E carne moída, mas também às vezes a gente coloca também queijo ricota. Okay. Queijo ricota, e aí... E vocês têm ricota em Brasil, não, temos, né? Temos. Tem?
batata e aí a carne. Uhum. Sempre esqueço o que vem primeiro, mas em cima queijo mozzarella e também parmesano também. Ah, E ok. vocês, que vocês Tá. colocam? Na minha lasanha aqui, às vezes a gente também faz com carne moída, né, em molho vermelho, mas a minha eu gosto do molho branco. Então tem o molho branco com frango e presunto, queijo e o macarrão. E aqui eu trouxe aqui se chama, agora é Stuffed clams em inglês. clams. Stuffed, que você chama stuffed? Recheado. Recheado, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no Google, gente, falando Sim. entre aqui. Boa ideia. Só o que é o clams em português. Eu sei que vocês Porque têm vários tipos de não é marisco, molusco. de peixe, mas eu nunca vi Marisco, não é? clams em Brasil. Marisco talvez, mas Ameijoas. ameixa, sim, ameixa. Sério? Eu te falei ameixas, sim, Ah, ameijas. e eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Olha, Sim, ameijas. Pois é, olha só que interessante, gente. Eu sabia uma palavra em português que Que ela eu não não sabia. sabia. Que fantástico. Mas você nunca viu uma ameija, não, né? Em Brasil. Não, eu não. Eu Tem moro em na São Flamengo, nunca vi. Paulo. A gente tem camarão, Sim. tem peixes. Até langosta às vezes, né? Mas os outros, eu nunca tive acesso a outros tipos Sim. de peixes, assim. Eu tive mais acesso aqui, porque a gente também está na Costa Leste Sim. e também trabalhando em restaurante. Só que estamos aqui, como se chama? O berro, how do you say, at the side of the sea, right at the shore. A gente está na costa. margem do Margem mar. do mar. No Porém, Atlântico. a ameixa não vem do mar, Oceano. vem do rio e vem embaixo da areia. Uhum. Ou seja, Da é uma, areia. e você tem que, como se chama? Dig. Tem que Cavar. Tem que escavar. E às vezes, quando a poluição, quando Uhum. fica contaminada demais, tem alguma coisa que se chama red tide. E quando o tide vermelho é veneno e você não pode comer o ameixa. Então, às vezes, a poluição proíbe que a gente possa comer. Quando a maré está vermelha no sentido que está proibido a colheita do ameijoas. Sim, red tide. Sim. Uau, que legal. Então, se você lê no jornal, que você não sabia que a gente tem jornal, né? Aqui, Opa! vai falar que Red Tide agora em Essex é uma cidade aqui perto que é famosa mundialmente para ameixa. Uhum. E eles têm um festival de Clam Festival também. Legal. Né? Então hoje a gente está falando sobre o uso das redes sociais. Primeira coisa. Uhum. A coisa em comum que o brasileiro tem e o americano tem também é essa criatividade. E a gente tem que falar aqui exatamente com a receita aqui completa. Sim. Ou seja, Ameijas. cada receita é um pouquinho diferente. Que tem a maionese, eu odeio maionese, não como, mas eu acho que eles não têm, porque adoro essa marca. Uhum. E tem almejo, tem, como se chama? Pão moído, ovo, normalmente, espécias, sal, pimenta, às vezes, não sei. Tem alguma sazão aqui que se chama Old Bay Seasoning. Uhum. Old Bay é uma mistura de ervas e sal que é para o pavão em Peru, em Thanksgiving, e também para seafood. Como se chama seafood? E frutos do mar, né? Frutos do mar, né? Isso. E cada pessoa tem sua receita diferente, mas é importante que você tenha um equilíbrio entre o sabor do peixe, que pode ser um pouco forte demais, mas você não quer que seja flaco demais, tampouco para ser puro pão. Então, esse equilíbrio entre os dois, o extra e o ameixa é a coisa chave. E que tal? Você gostou? Gente, eu amo isso. É muito gostoso, né? É gostoso, é como ela falou. Finalmente ela comeu enquanto a gente está gravando. Vendo? Ela comeu tudo aqui, está vendo? Comi, olha só. Que ela é muito delicada. Gente, é uma delícia isso daqui para quem não gosta. Tem gente que não gosta de frutos do mar, principalmente se for cru. Sim. Mas como ele tá cozido e misturado com outros temperinhos, então não fica aquele gosto forte e a textura também fica totalmente diferente. Sim. Então, mesmo quem não goste, experimente. Esse daqui já compra no mercado pronto, é só colocar no forno. Colocar no forno e já.
Exato. Vocês não precisam aprender como fazer. Eu nunca fiz. Não, porque eu nem muito sabia lixo. a receita. É muito lío, né? Fazer. Aham. E isso quanto tempo gastou? Uns 15 minutos. Só? Depois uns 30 minutos assando. 10 minutinhos de preparação Ok. só. Porque lasanha em casa para mim leva muito mais tempo. É que eu tenho um segredo também. Ah. Eu gosto de montar a lasanha em um dia e assar no dia seguinte. Isso é uma boa. Porque aí ele fica assim, mais molhadinho. Eu não sei se tá do seu Gostosa. sabor. Eu sei estou gostando porque tá. tanto e eu vou levar pouquinho para meu marido. Ele vai ficar Leva. super contente. É. Ele gosta quando a gente grava, porque normalmente eu levo algo em casa ou dela ou eu passo a loja brasileira aqui perto. Uhum. Por exemplo, paçoca, se chama, né? Passou. Ainda estou fascinada, obcecada com paçoca essa semana. Mas, então, criatividade, porque isso, na origem, é italiano. É italiano. E temos uma colônia aqui de pessoas de Sicília, Uhum. que também tem sua própria receita. Então, lasanha aqui é uma coisa muito comum, mas é tudo diferente que essa lasanha brasileira. O brasileiro gosta de mudar. Né? Sim, Ivan. Sim, Kirsten, então fala para nós a questão Mídia social, né? das mídias sociais. Sim. E que você conheceu o Ah, fundador do Orkut, Orkut. eu conheço o Orkut, Não eu tenho o e-mail sabia? dele e o celular dele ainda, né? Uau! Mas Orkut foi uma estrela, mas vocês não sabem que é um homem muito baixinho Aham. e ele é artista e ele acho, casou com um homem, ou seja, é uma pessoa adorável, ou seja, gosto muito, é muito amigável. Foi engenheiro que criou Orkut e o sobrenome dele, não, o primeiro nome dele é Orkut. Uhum. O sobrenome é uma coisa muito comprida porque ele é de Turquia. Uhum. É turco, né? Mas é uma pessoa maravilhosa e ele mesmo não acreditava que ficasse tão estrela no Brasil. Foi uma coisa inesperada porque ele estava mexendo no Google e em Google eles têm um sistema que você tem que gastar 20% do seu tempo criando novos projetos, algo além do seu dia a dia, Uau. né? Então ele criou o Orkut e foi uma rede social você só podia entrar com convite pessoal, né? E fez sucesso aqui até LinkedIn veio e matou Orkut na hora, mas ficou algum tempinho faz sucesso no Brasil, né? E quando foi embora? Quando o Orkut já... O Orkut ele fez sucesso até o Facebook chegar. E o legal do Orkut era o que os brasileiros mais gostaram, assim, tipo, além de ter fotos, né, uma rede social que tinha fotos, você criava o seu perfil, e aí a gente tinha acesso a pessoas que moram longe, em outro país, em outro estado, os amigos de escola. Então, assim, era fascinante você fazer uma busca de um nome e achar aquela pessoa que você não via há tanto tempo. E aí você tinha acesso ao perfil dela e ver as fotos dela, o que estava acontecendo e reconectar com os antigos amigos. Então, assim, realmente ganhou muita popularidade até chegar ao Facebook. E aí tem a ver também com as gerações, né? Geralmente são jovenzinhos que encontram essas redes sociais. Aí eu lembro da fase que era assim... então o jovenzinho falando assim, não, minha mãe já tá lá no Orkut, já tá me vendo, eu vou pro Facebook, que é a nova tendência. Uma coisa engraçada, em 2007, minha filha tinha 14 anos e meu filho 15. E, não ia dizer 15. E eu entrei no Facebook porque um mentor meu falou que estava na hora de já estar no Facebook. E chamei meus filhos e eles aceitaram meu convite. E até hoje são meus amigos na Facebook e eu entendi de várias pessoas que eu tenho sorte porque muitas pessoas, os filhos não são amigos na Facebook. Porém, meus também é um tipo de... é meio falso, porque está no Facebook, mas quase nunca postam nada agora. Eles também foram... Eles fazem um like de vez em quando no meu posto. Eu acho que eles estão vendo o nosso mais, que a gente não fica... mais sabendo nada deles, mas eles sabem tudo de nós, né? Mas eles foram para Snapchat agora, né? Sim, tanto aqui que em Brasil também, ou não? Brasil também? Sim. E do Orkut foram para o Facebook, do Facebook, a comunidade brasileira, do Facebook para o Instagram. E agora está um pouco dividido, porque a nova geração
acho que tipo as pessoas da minha idade, acho que entre de 20 a 45 estão, sei lá, de 20 a 35, 40 estão no Instagram. Aí as pessoas mais velhas estão no Facebook, porque eles até sabem Sim. que as pessoas que estão no Facebook, ela lê todo o texto maior, Sim. ela passa pela página com mais lentidão. E o Instagram é tudo assim, muito Sim, rápido. Por isso é que eu estou ficando velhinha, mas para mim há muita perca também, porque cada vez é mais superficial. E Sim. Snapchat, já vai embora, já não Já tem mais deletado, recorde. né? Então fica mais atrativo para os jovenzinhos, né? Que manda a sua foto lá e aí não tem compromisso nenhum não tem uma prova do que eles fazem, Por né? algum Eles se sentem dia, mais quando eles têm nossa liberdade. idade, não vão ter nada de lembrança, né? I know, right? Cadê? Cadê? Né? Eles gostam da privacidade deles, né? Mas isso é uma coisa em comum que eu acho que, porque estamos falando de melhor de dois mundos, mas temos muito em comum. Nossas culturas, a gente gosta de fazer brincadeira, né? De piada, doble sentido, né? E, por exemplo, também... Não, eu não fiz... Ela fez Agora a gente fala em inglês prank. P-R-A-N-K. Uma pegadinha. Você fala pegadinha. Pegadinha. Agora eu estou pensando em alguma coisa fazer para ela, mas eu vou fazer vingança, você vai ver. Né? Só para vocês entenderem, porque agora o inglês e o português estão separados. Enquanto ela estava falando isso, eu falei, Kirsten, o que é aquilo? E eu peguei o prato dela e escondi. Sim. Isso é uma coisa muito brasileira. Muito brasileira. Sim. Principalmente principalmente na hora da comida, né? Meus tios têm essa mania. E a gente não falou isso na parte de inglês, mas se vocês querem fazer amizade mais rápido com o americano, vai no sentido de humor. Vai fazendo coisa assim, outro não vai ficar bravo, vai gostar, porque temos essa mesma cultura de rir-se, de fazer, né? De desfrutar, né? Essa é uma boa. E criatividade, ou seja, em Brasil, a mídia sempre era alguma coisa mais sofisticada que outros países. Quando eu estava em Brasil, 20, 25 anos atrás, ou seja, treinamentos, revistas como Veja, como Cláudia, como Exame cada semana, e arte, né? Dança, música, né? Tem muita coisa, e como aqui também somos culturas muito ricas na mídia em geral e cultura de arte. E agora ter mídia social como plataforma é mais fácil espalhar e desfrutar, compartilhar e misturar também, né? Porém, a gente tem que achar uma e outra no primeiro lugar, né? Uma coisa, e eu perguntei para a Cristiane e fiquei super surpreendida, porque ela mora aqui quanto tempo? Desde setembro já tem 5 meses. São 5 meses? Não, mas você não mudou aqui em setembro ou não, né? Setembro. Você acabou de mudar quando eu conheci você? Achei que você tinha chegado em maio. Não, acabada de chegar. Você é recém-chegada, coitadinha. Preciso levar você mais afora. A Kirsten já me levou para conhecer a cidade, me falou qual como que a cidade é dividida. Sim, mas vamos conhecer mais lugares. E tem muitas atividades para o Luca, para a sua criança. Aqui somos a colônia de arte mais antiga nos Estados Unidos. E somos o porto trabalhando, ou seja, a gente fala working port. Como você explica isso em português? Porto ativo. Porto ativo, mais velho nos Estados Unidos. Plymouth, as pessoas chegaram antes, mas nunca ficou como Gloucester, centro de pescadores. Foi Gloucester e New Bedford mais ao sul. Bedford ficou famoso para baleias e Gloucester mais para langosta, mas também para haddock, para peixe em geral, né? E também somos uma colônia que adora história. Temos um museu muito famoso, KPM Museum, que também vou te levar. E as pessoas gostam do teatro. Eu estava no comitê, o advisory board do Gloucester Theatre, onde temos obras de teatro de nível mundial, né? Uau. Porém, você não está sabendo, mas coitado, eu achei que você estava aqui mais tempo. Não. Vou te mostrar, mas vai me dar um você desconto, não sabia. Então, que temos um jornal aqui local que se chama, como se chama? Gloucester Times. Agora aprendi. Eu aprendi. Sim. E tem outro
Bom dia, Gloucester. Sim, Good Morning Gloucester. Tem um blog que virou videoblog. E também temos um grupo no Facebook que se chama Better Together. Agora virou Cape Ann inteiro. Começou como Gloucester, porque durante o Covid tinha algumas mulheres. É uma mãe, filha e amiga. São quase todas mulheres dirigindo o grupo. Mas elas começaram para ter certeza absoluta que ninguém ficava sem máscara, sem vacina. Ou seja, estivemos todos no mesmo barco, que também é uma trocadilho, né? Estamos no mesmo barco. Mas agora vira uma coisa maior que cada dia eles têm sorteio, vocês podem ganhar coisas, mas o dinheiro vai para um fundo e quando alguém está precisando de algo, eles dão dinheiro, compram fralda, ajuda pessoas doentes. Então, nossa comunidade também que legal. é muito unida aqui na ilha. Você não fica desesperado. Se você está aqui, você está bem recebida e aceitada. Então, é uma coisa diferente que qualquer outro lugar que eu conheço, embora que seja os Estados Unidos, que temos em outros lugares pobres, ricos, média, né, classe média, que não se mexe muito. Aqui, as pessoas mais ricas têm amigos que não têm nada, nenhum tostão. E temos muitos eventos com queijo, vinho, muitos beliscos, né? De graça. E qualquer pessoa, embora que você está sem terra, você está bem-vindo, né? E estou exagerando um pouquinho, porque se você está sem terra, provavelmente você não está atendendo os eventos, mas temos também um tal shelter. How do you say shelter? Uma casa de suporte, Sim, né? de abrigo, ou seja, de abrigo, as pessoas que não têm casa vêm dormir cada noite, né? Não é uma coisa super legal, mas também temos eu acho que temos um food pantry, que é um lugar onde todo mundo doa alimentos, eles também, ou seja, os supermercados também, quando tem coisas extra, pão que não vendiam, etc., doam tudo ao tal banco de comidas que virou hoje em dia como um supermercado. E você vai sem vergonha. Se você está precisando, você não tem dinheiro para comprar comida, sem vergonha, sem julgamento, você entra como cliente. Quando você está indo melhor e você tem tempo extra, você trabalha como voluntária. Eu era voluntária, eu também doava, mas passou um tempo na minha vida onde eu estava passando um divórcio muito bruto. Eu fiquei realmente em uma situação difícil e eu fui e levei groceries para casa e todo mundo me tratava como qualquer outra pessoa. Ou seja, essa ideia de banco de alimentos aqui em Gloucester, que algumas vezes você faz depósito, algumas vezes você tira, faz seu retiro e ninguém sabe. Ou seja, é um banco para a comunidade, para que ninguém passe fome aqui. E se você não tem casa, temos 3 igrejas, não sei se você sabe isso. Não. Temos 3 igrejas que ficam no Middle Street. E um dia todo mundo fica em Trinity Congregation, outro dia St. John's. E essa igreja fica um lugar onde as pessoas que não têm onde ir, fica das, sei lá, 9 horas, 10 horas da manhã, até 4 horas e todo mundo vai embora para ficar depois na casa, onde eles têm assim, camas. E eles fazem um almoço para você receber almoço de graça. Eles têm jogos de cartas, eles têm serviços para ajudar você. Sim. Que legal. E eles têm também saúde mental, ou seja, vários serviços para ajudar que você não fique nessa situação, por exemplo, que você soube, né, do pobreza. Que bacana. Né? Eu já participei também de trabalho voluntário de servir comida em Lynn, quando eu Mas morava em São Scott. voltando ao jornal. Sim. Hoje em dia, os jornais são crises aqui nos Estados Unidos, porque... Acho que no Brasil também. Também, porque antigamente, em Brasil também, foram os jornais que tinham os anúncios sobre trabalho, né? Sobre coisas vender, comprar, né? E eles ganham muita renda, né? Mas Craigslist matou essa renda. E hoje para inscrições já baixaram também, porque o pessoal, hoje em dia, os jovens não querem pagar para informações, né? Então, realmente tinha um efeito muito mal nos jornais locais. Porém, nosso jornal local também
É um centro porque você fica sabendo quem morreu, onde tem as festas de música, porque temos muita música aqui também. Venda de Vivo, carro, né? Sim. Não, nem tanto. Agora vende carro é mais agora Craigslist. O jornal é mais como sábado, onde tem eventos legais para passar fim de semana, né? Ai, que legal. Mas Good Morning Gloucester é um blog. O dono é a gente fala em inglês, lobsterman, como se chama? O homem da lagosta. Homem de lagosta. Ele pesca desde, eu acho que bisavô, Uau. era um homem de lagosta. Ele acorda como 4 horas da manhã, cada dia. E quando ele está ficando ali no escritório, fazendo um negócio, algum dia caiu a ficha que ele podia fazer um blog. Hoje em dia ficou como videoblog. Tem fofoca na cidade, quem está fazendo o quem, qual é o novo restaurante. E para promover Gloucester, tem fotos, tem pessoas que sabem quais são os passarinhos aqui, as flores, né? Mas também eles têm algumas personalidades que não mexavam muito bem com outros, então surgiram outros canais, outras fontes. Mas Good Morning Gloucester também tem um podcast. E você pode ir, eles às vezes falam podcast The Dock. How do you say dock? Onde você estaciona os barcos. Ah, é Marinha? É com Marinha. E você vai lá, com o pessoal, todo mundo toma café num domingo. Qualquer pessoa da cidade é convidado a ir no podcast com Joey e o Turma, falando sobre Gloucester, né? Então, você precisa dar uma olhada na Good Morning Gloucester, né? Também. Estou perdendo. Né? Mas a gente estava falando que hoje em dia é uma coisa que até hoje eu não consigo entender como utilizar o WhatsApp. Então, me fala sobre como o WhatsApp funciona aqui para a comunidade brasileira. Sim, então o WhatsApp ele veio para ficar. E a diferença, né, estou explicando aqui para brasileiros, mas assim, a diferença é que na mensagem de texto, os áudios, eles são limitados, o tempo é limitado, a qualidade não é tão boa, fica baixinha, eu não consigo ouvir os áudios que são mandados na mensagem de texto. Enquanto o WhatsApp, ele tem o áudio de melhor qualidade, você pode colocar velocidade, por exemplo, eu geralmente falo devagar. Então, as pessoas me ouvem, por certo, no volume 2. Assim, Ah, não sabia. Eu vou te mostrar. Aconteceu um dia porque eu tinha uma gravação e estava super assim, lento. E aí, às vezes, você não tem aquela paciência, então você precisa, né? eu preciso fazer mais devagar e você mais rápido. Então, eles vão me colocar de 2 até 1, né? Sim. Então, assim, para os brasileiros, principalmente quem trabalha em construção, limpeza, trabalhos manuais, às vezes não quer parar para escrever um texto. Então, ela pode estar fazendo ali, cozinhando e só gravando o áudio. Olha, fulana, tal. E os áudios, eles não têm limite de... Eu estava querendo saber limite. porque todo mundo está me enviando áudio. Que para mim, mas assim, eu quero ler, Exato, porque o áudio você tem que apertar o botão para ouvir. Sim. E aí, se vem por texto, ali logo você já vê o que é, né? Sim. E às vezes para você... E brasileiro ama conversar. Mas a gente dá muito rodeios numa história. Ficou um canal muito bom, tanto para negócios que para pessoas, porque minha advogada é uma brasileira e ela até passa documentos por WhatsApp. Sim, virou uma coisa, era algo informal, sim, mas agora está cada vez mais... E seguro também, suas conversas, tudo, privacidade também. Sim, é mais forte com o WhatsApp. Sim. E aí tem o tal dos grupos no WhatsApp, e aí a pode gente conecta como o WhatsApp. telefone também. Exato. Chamadas internacionais gratuitamente. E sem contar que a gente conecta muito o Instagram com o WhatsApp. Sim. Então, para quem é empreendedor, quer divulgar o seu trabalho, você tem lá o Instagram, pega o link do Instagram, joga naquele grupo do WhatsApp para que todo mundo entre lá e dá o seu like no seu perfil. Então, a diferença é que o WhatsApp ele é privado, o grupo é fechado, e o Instagram ele é aberto. Então, você pode, quando você faz uma postagem, ele pode aparecer para os seus seguidores e para as pessoas que não são seguidores seus, e eles podem se tornar seus seguidores se eles tiverem interesse, né? Mas tem que saber então, vocês.
Mas tem que saber, se você é uma amiga americana, que tenha paciência, porque se nós que viajamos, já conhecemos WhatsApp por as chamadas internacionais. Né? Sim. Mas não é costume a gente faça mais nunca por texto Sim. ou ligar por telefone. Então, fiquei super feliz, empolgada em junho, quando entrei no AME, o grupo, e então de repente eu estava no WhatsApp, primeira vez, com tantas pessoas. E aí eu conheci você em setembro, logo depois que você mudou para Gloucester. Achei que você estava aqui desde, não sei. Não. E você também me colocou na seu WhatsApp e fiquei super feliz, lisonjeada, porque eu estava participando no seu da segunda-feira de Zoom, né? Mas de um dia para outro fiquei super, como se chama em português? Overwhelmed. Você ficou sobrecarregada. Porque, de repente, 10 pessoas mostrando sua live e suas mensagens. E eu quero promover todo mundo. E também, adoro a Cristiane. Ela agregou tanto valor na minha vida. Até estou fazendo minha lição de casa ainda, essa carta. Mas eu quero que todo mundo saiba. E quando ela está se promovendo, eu quero... Ou seja, melhor que eu promova você, né? Mas eu fico assim, não é que eu fico ocupada, eu fico tão sobrecarregada que eu fico dividida. Fico com medo. Porque tudo isso toma tempo, né? Porque imagine, você que tem um LinkedIn, aí tem os seus e-mails, tem o seu Google Calendar, que isso também eu tô aprendendo com a Kirsten. Quando ela fala, Cris, você quer marcar um horário? Marca lá no Google Calendar. A gente não pode usar o WhatsApp. Aí outra coisa que não falamos em inglês, Google, outra forma é de mídia social, porque mais e mais os calendários estão se abrindo também. É uma forma de comunicar. Fantástico. Né? Então, assim, muito tempo, consome muito tempo, né? Sem contar o Snapchat, TikTok, que eu não participo, para mim já é o suficiente. Eu tô WhatsApp, Instagram, Facebook eu já desaprendi como usar. Só que agora vamos fazer Facebook de melhor dos dois mundos. Acordo. Um acordo. E aí mais que a gente falou anterior em inglês. Vamos abrir um novo Facebook para o show e para que vocês, pessoas, possam fazer perguntas, ideias, para que junto vamos, né, ativar mais a cidade. Mas também ou seja, eu quero saber algumas dicas agora de as coisas fazer e não fazer no WhatsApp, porque também eu tenho medo. Se eu falo assim, ou eu faço um post que está fora do, né? Tá, então pro WhatsApp, cada grupo tem a sua regrinha. Por exemplo, no grupo terapêutico Essência, a gente não fala de política, religião, coisas que vão causar polêmicas. Então é mais como suporte a gente emocional. sabe as regras? Onde a gente... Na descrição do grupo. Eu nem sabia. Então é isso. No grupo de empreendedorismo, né? Então cada mulher coloca lá a sua postagem do Instagram para que todas possam conhecer os serviços. Então é mais voltado a negócios. Tem grupos no WhatsApp que é só para compartilhar empregos, só ofertas de empregos. Então cada grupo tem a sua finalidade. Então, se a gente fazia, porque tem muitos grupos de WhatsApp em português, que quando eu estou dentro do seu WhatsApp e eu quero fazer um like em todos os seus posts, você falou que mais importante e ajuda mais, entra no WhatsApp, mas aí passa para Instagram e explica por que é mais importante fazer postagem ou fazer um like no Instagram em vez do WhatsApp. Tá, então o grupo do WhatsApp é um grupo fechado, então todo mundo recebe aquela mensagem. Você pode dar um like, é legal sim, mas é mais importante no Instagram, porque no Instagram, quanto mais like tem no Instagram, mais ele entende que é relevante, e aí ele passa para mais pessoas, ou seja, seu grupo de network ele pode aumentar. Então é um grupo aberto, e quanto mais likes ele fala assim, ok, esse post aqui é relevante, eu vou apresentar para as pessoas que não são seguidores também. Então, em termos de alcance, é melhor. Ok. Né? Então, hoje eu vou abrir o grupo de a comunidade. De 2 mundos. Que legal. E queremos que vocês que busquem, que procurem nosso grupo, porque todos são bem-vindos, né?
Sim, sim. Inclusive, eu acho que vai ser até melhor, porque às vezes a pessoa não quer comentar no Sim. YouTube ou tá Sim. trabalhando e tá ouvindo, não dá conta de Sim. comentar. Mas no E podemos Facebook, colocar os eles têm vídeos mais também. acesso pra gente. Sim. Pode colocar o nosso telefone, Isso. pode ter um contato mais próximo do que o YouTube. E vou chamar mais uma vez a chamada Convidados, né, a participar agora da nossa comunidade no Facebook. Sim. E que a gente possa ter essa interação com Sim. mais facilidade, né? Sim. De dicas de show, ou quem quiser participar, falar sobre Sim. algum evento. E participar do inglês. vamos colocar também, ou seja, o GloucesterTimes.com e GLOUCESTER Times, TIMES.com e goodmorninggloucester.com também. Sim. Vai ali para ver o que tem, né? Excelente. Então sejam todos. A gente agradece aqui a sua presença, a sua participação e que juntos nós possamos fazer O melhor dos de dois dois mundos. mundos. Tchau! Tchau!